Olá, meus queridos, muito bom dia! Que tenham todos um dia assim muito agradável na presença de Deus e que sejam alvos das bênçãos dele. Hoje a gente vai ver uma história de um casal que foi alvo de uma bênção importante para eles num determinado momento. A gente vê aqui que nossa meditação foi escrita pela Margaret Massamba e ela escreve lá, que eu esqueci, gente, o nome do lugar, Malawi, lá de Malawi. Ela vem contando que entre os desafios que eles viveram no ano de 2019 naquele país foi a falta de combustível. Então tinham filas imensas lá nos postos, sabe? Tudo com o fim de obter esse precioso aí combustível. Sempre que tinha uma viagem para fazer, a nossa amiga com seu marido verificavam primeiro se haveria combustível suficiente na cidade ou não para poder ir e voltar. Algumas pessoas até aproveitavam da situação e compravam bastante combustível, porque daí na ausência, na falta da maioria dos postos, eles vendiam por um preço lá bem mais do que o dobro às vezes. Quando foi no mês de novembro, a Margaret e o seu esposo precisaram fazer uma viagem com mais de 700 quilômetros. É muito chão, né? Aí eles ficaram pensando assim, nossa, será que nós vamos ter combustível? Eles começaram a orar para que houvesse combustível na semana que eles fossem viajar. Gente, de fato, teve combustível, mas foi só no começo da semana. De repente, as coisas mudaram. Aí, quando eles chegaram no primeiro posto de gasolina, não tinha mais gasolina, foram para o próximo, não tinha. Aí, alguns dos motoristas disseram assim, olha, vão até o posto Caltex, lá vocês vão encontrar. Quando chegaram, já estava aquela fila se formando, né? Aquele posto de gasolina talvez fosse o único de toda a região que ainda tinha combustível. Eles encheram o tanque e iniciaram a viagem para Mzuzu, é diferente o nomezinho, né? Esperando reabastecer numa outra cidade, né? Mas infelizmente, gente, eles não conseguiram abastecer para poder chegar lá naquele lugar que eles estavam querendo. Embora eles soubessem que ficariam sem ter como ir para algum lugar se eles não conseguissem abastecer lá em Mzuzu, eles continuaram a viagem. Agora, dependendo não da gasolina, mas dependendo das orações. Eles viram um único lugar onde as pessoas estavam comprando combustível e ali era o dobro do preço. Só que assim, eles não tinham dinheiro para gastar tudo aqui naquela gasolina, eles iam precisar para continuar comendo e tudo mais. E resolveram seguir, gente. E só pararam realmente num lugar para comer e dormir e chegaram lá em Mzuzu. Bom, Deus tinha guiado eles para chegar naquele local. E Deus guiou a que eles chegassem num posto de gasolina e onde havia esse combustível suficiente para eles reabastecerem. Compraram até 19 litros a mais. Mas enfim, mais do que suficiente para eles chegarem ao destino desejado e retornarem para a casa deles. Eles agradeceram muito ao Senhor por ter atendido a oração e a necessidade deles. Sabe, a gente tem visto aqui histórias, né, de Deus intervindo nas situações corriqueiras da vida. A gente não precisa temer as ações de Deus, as suas providências, porque Ele, de alguma maneira ou outra, quando Ele está à frente do nosso caminho, a gente vai encontrar soluções para as dificuldades e os problemas. Deus abençoe todos nós. Até amanhã. Tchau!